Bom dia mais uma vez. Estamos aqui para mais uma aula e espero que estejam bem, aportarem-se muito bem. Atenção, atenção. Não saiam de casa. Luzénia, Márcia, Ademilde, Álvaro, João Paulo, Edevaldo, Uziel, portem-se muito bem. Protejam-se. Proteger os outros começa por proteger-nos a nós mesmos. Então portem-se bem, não saiam de casa. A quarentena não é para sair à rua, ir às festas, como eu já disse antes de saírem daqui. É para ficar no sofá estudando. Por isso é que estamos a enviar matérias e conteúdos para vocês, para estarem em constante aprendizagem. Por isso, vamos a mais uma aula. Hoje, vamos falar então da taxa de natalidade, mortalidade infantil. Vamos também falar das taxas de fecundidade, esses fatores todos. Vamos aqui frisar na aula de hoje. Infelizmente, vocês sabem que eu gosto de interagir com vocês, eu gosto de debates, mas deste lado vou fazê-lo individualmente e que a posterior vão resolver as questões que mandarei no FEDENA de cada um de vocês. Ok. Natalidade é o número de nascimento, mortalidade são as mortes que ocorrem numa determinada área. E fecundidade não é mais senão o número estatístico a indicar por o número de filhos que uma mulher tem durante a sua idade. Isto é de 15 a 50 anos aproximadamente. Mas essa idade é muito relativa. Nós colocamos aqui esta variável por serem as variáveis comuns de filhos. Hoje já temos as mães mais novas do mundo, de África e de Angola particularmente. A de Angola tem 10 anos, a mãe mais nova de Angola está com 10 anos. Não, agora já está com 11. E em outros países nós ainda vemos mulheres acima dos 50 a terem filhos. Então é um dado relativo, mas que dos 15 aos 50 é o de comum para que elas tenham filhos. O nosso fator de natalidade é muito alto e consequentemente o de mortalidade também é muito alto. Estou a falar de sociedades africanas e concretamente o nosso fator angolano. As nossas natalidades são muito altas e as nossas mortalidades também são muito altas, e isso deve-se a vários fatores. Informações, tabus, são fatores que nos levam a termos muitos filhos. O uso inadequado ou não uso dos métodos anticoncepcionais. A nossa taxa de fecundidade é precoce, até certo ponto. Estou a falar de África, concretamente Angola, é precoce. E praticamente o mundo hoje está numa antecipação danada, em que as nossas meninas e os nossos rapazes entram para a vida adulta de forma muito cedo. As mulheres hoje começam a ter os seus períodos menstruais muito mais cedo. Antigamente as mulheres atingiam a primeira menstruação com 18, 20, 17, há quem até com 22 anos ainda não menstruava, mas hoje está tudo antecipado, fruto da nossa alimentação industrial e outro fruto de fatores externos como as mídias, as televisões, a rádio, telenovelas. Isso acelera até certo ponto os nossos sistemas sexuais e reprodutores, o que faz com que hoje temos meninas com 6 anos já começam a menstruar, algumas com 7, 8, 9, 10, 11, 12
e muito raramente elas começam com 18 anos, isso exceptuando em algumas zonas no interior. Isso faz com que a nossa taxa de fecundidade comece um pouquinho mais cedo e começa a, a ser feita de uma forma muito cedo, eliminando as possibilidades de então adiar a idade certa para podermos fazer os nossos filhos. A mortalidade infantil é muito alta, fruto das nossas condições sanitárias, porque os nossos hospitais não estão totalmente ou bem equipados. Por essa razão, os nossos pequenos são os mais suscetíveis a morrerem dessas doenças por negligências médicas. Nós temos as famílias muito precárias também, e que, infelizmente, muitas famílias não têm condições para hospitais maioritários e vão ocorrer a hospitais públicos, e os mesmos, não tendo condições para o fazer, acabam simplesmente tendo, alguns até não vão aos hospitais e acabam morrendo em casa, fruto de fruto de fruto de falta de condições. E as expectativas de vida, as expectativas de vida ou a esperança média de vida são muito baixas, acho que até alguns subiram. De um tempo a essa parte, a nossa expectativa de vida subiu comparativamente a muitos outros países. A nossa continua. Por exemplo, coloquei aqui, atualmente no Brasil a esperança de vida é de 75 anos. Isso degredindo ao nosso, o nosso até subiu também um pouquinho. Há 5 anos a nossa esperança de vida era de 48 e agora nós subimos para 58, o que já é mais ou menos. Isso significa dizer que as nossas condições também subiram um pouquinho. Ok, o Brasil está com 75 e nós estamos com 58, que também subimos um pouco. Ok, pulando para outro subtema, vamos agora falar sobre as migrações. E que quase toda a população angolana é migrante. E que todos os angolanos tendem a centrar-se na capital, Luanda. Há um grande contraste em termos de distribuição populacional. Angola, ou seja, Luanda é tão pequena, mas em termos populacionais alberga maior número de população. Ou seja, a menor província de todas tem o maior número de população. A menor província de todas tem o maior número de população, mas isso tem um porquê. Primeiro que o nosso Estado também não ajuda muito na questão da descentralização e que todos os serviços estão em Luanda. Essa é a razão pela qual todos vão então migrar para a capital, onde acham ter uma vida facilitada a nível de empregabilidade, é facilitado a nível de serviços, tem todos os serviços que queiram, logo vão todos migrar para as capitais e isso acarreta consigo muitas consequências e uma delas é o fluxo de gente que a nossa capital terá. As migrações são de vários tipos e considerando os espaços, elas podem ser internacionais ou internas. Internacionais é quando nós saímos de um país para o outro e nacionais é quando saímos de uma província, por exemplo, a outra, concretamente o nosso caso. E internamente nós temos as interregionais e temos ainda
as intra-regionais e tendo em consideração o tempo, elas podem ser definitivas ou temporárias. Definitivas para não voltar mais, e as temporárias vamos supor que migrei simplesmente para um determinado fim e que a posterior voltarei para a minha zona de origem. Se considerar a forma como se deu a migração, nós podemos ter ela subdividida de forma espontânea e de forma forçada. A de forma espontânea, por exemplo, é quando eu planejo antecipadamente migrar para outra região por um determinado motivo, quer seja familiar, cultural, política, econômica, social. Então, esta é espontânea, tipo, eu quero ir no sítio tal por esta e aquela razão. E, de outro modo, existe a forçada, e a forçada pode ser motivada por vários motivos. E até podemos encontrar ainda os motivos naturais que nos podem fazer sair de um lugar para o outro. Por exemplo, a zona onde estou chove demais e quando chove tudo fica intransitável. As vias se fecham, algumas até danificam. Quando chove, as casas ou as residências onde eu vivo todas ficam submersas à água e que temos de esperar 2, 3, 4 semanas para haver circulação. É um fenômeno natural, é a chuva e ninguém pode conter ela. Pode acontecer uma catástrofe qualquer natural, um terremoto, um vulcão, por exemplo. A seca pode atingir aquela região, como vimos o caso da região nordeste de Angola. Falar de Angola, podemos aqui sublinhar que muitas outras regiões também são atingidas pela seca. Aqui, por exemplo, veis aqui o exemplo da região brasileira que foi atingida pela seca no século XIX. Esta é uma região em que toda a população teve obrigatoriamente de sair dessa zona. Aqui nós estamos a falar, o nosso exemplo, podemos chamar a razão ao nosso CUNEN ou às províncias do sul de Angola, mas esse exemplo aqui do Brasil eu trago aqui de propósito porque foi uma seca realmente devastadora, 5 vezes mais do que a nossa região sul de Angola. Estas são as causas forçadas que me podem fazer sair de uma zona. Na causa forçada ainda podemos crescer as guerras, quando há um conflito armado ou um conflito cultural, eu também posso ser forçado a sair de uma determinada região. E falar de conflitos culturais, a nossa África tem esse problema culturalmente, começando exemplo, por exemplo, do nosso Ruanda. Ruanda viveu décadas de luta com os povos, os famosos Hutus e Tutsis, guerras de milhões de anos, e que só agora que conseguiram a pacificação. Isso também fruto da ação do novo presidente Paul Kagame, que está a fazer do Ruanda o celeiro de África, é de levar essa posição do presidente. Culturalmente, olhando para nós ainda temos muitas questões de racismo, em que os do norte não querem lidar com os do sul acham que são melhor que os do norte, e os do norte acham que são melhor do que os do sul, mesmo fazendo parte de uma única pátria. Infelizmente, essas questões ainda nos influenciam muito hoje. Demograficamente, existem políticas que ajudam a reger todos esses fatores. E destas políticas demográficas, o governo tende a definir, e elas devem ser definidas pelo governo, e o governo deve ajudar as famílias a se regerem nessas políticas, mas infelizmente não vemos ainda a 100% estes fatores a serem cumpridos na íntegra. Logo, nós temos políticas natalísticas, temos ainda as aplicações das mesmas, nós temos também
o mundo envelhecido, ou seja, existem países mais velhos do que novos, e antinatalistas, que é os planos de concepção ou os planeamentos. E aqui temos exemplos de vários países e deve-se controlar a demografia, mas infelizmente, em função do desenvolvimento e do ponto de estado de um determinado país, elas não são controladas, o que vemos a 100%, e que muitas das vezes não temos o número de pessoas que nasceram hoje, nem teremos o número de pessoas que hoje morreram por falta de serviços. E maioritariamente podem fazer parte do tipo dessas decisões o Estado ajudando com subsídios aos casais, o que não fazemos, infelizmente. Os Estados ainda têm tendências de fazer subir os impostos, que também é uma medida que não ajuda, porque só sobram os impostos, mas os salários não, infelizmente. Os processos de planeamento familiar são divulgados, mas de uma minoria insignificante. A distribuição de contraceptivos devia ser gratuita, mas são caríssimos, onde existem camisinhas de Vênus em que encontramos aquelas de especiais. Podemos encontrar a um preço acima de 5.000 kwanzas. A gravidez ainda é um fator de interrupção voluntária, infelizmente, embora em alguns sítios de forma clandestina, mas alguns serviços públicos e privados têm efetuado estas interrupções de forma clandestina. E isso faz com que, infelizmente, os nossos processos não sejam controlados e se são a uma percentagem inferior a 10, 20, 30%. Ok, nas políticas antinatalísticas são aquelas em que se quer travar a natalidade no sentido de termos um crescimento gradual ou aritmético da população, que seja, por exemplo, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, de 6 em 6 anos, não. 2, 4, 6, 8, 10, nestes intervalos, e ali conseguimos então ter um crescimento gradual da população. E o mesmo ajuda bastante a controlar então esta situação do crescimento demográfico e das natalidades. As políticas antinatalísticas são desenvolvidas por muitos países em via de desenvolvimento, e estes países, como os nossos, Angola, desenvolvem políticas antinatalistas de forma a retardar o crescimento demográfico. E só que eles não são feitos de forma gradual. Por exemplo, o caso concreto nosso, se irão implementar medidas para Luanda, às vezes essas medidas não são implementadas para outras províncias e ficamos só com Luanda ou ficamos só por Luanda. Isso faz com que, se a população de Luanda estiver educada a planear, se estiver educada a racionalizar o seu fator de natalidade, isso fará com que as outras províncias estarão isentas deste fator de desenvolvimento. E isto é culpa do nosso Estado, do nosso governo, em não uniformizar as políticas antinatalísticas e de forma a travar a natalidade no conjunto de pessoas, isto a nível de todo o território nacional. Ok, o outro fator é que muitas famílias regem-se por si só e em nenhum momento têm o apoio do Estado ou o apoio do governo. O governo africano e asiático levaram a cabo muitas campanhas no sentido de diminuir as famílias, que através da publicidade, infelizmente ainda nós temos muitas famílias analfabetas. Logo,
é quase difícil ou impossível controlar ou travar a natalidade nos países em vias de desenvolvimento e, concretamente, um país igual com Angola. É quase impossível travar a natalidade por esses fatores que aqui frisamos. Ok, como sempre, orientarei as tarefas e verão as tarefas no Fedena para responderem. Obrigado mais uma vez a essa sessão. Até a próxima.